angelologia. Angelologia, algumas vezes, é proferida a palavra errada. Alguns falam angeologia. E, na realidade, angeologia está voltada para a área de saúde, né? Tem até uma outra expressão médica, angioplastia, né? Então, angelologia e não angeologia. Angelologia é uma disciplina do mundo teológico. Angelologia é uma matéria do mundo teológico que é estudar sobre os anjos, né? Angelologia. Então, estudar sobre os anjos ou aprender a respeito dos anjos. E é de suma importância. É de suma importância essa doutrina, ou essa matéria, ou essa disciplina. Porque, por falta de conhecimento, tem pessoas que curvam-se diante dos anjos. Outros não curvam-se diante dos anjos por ter conhecimento que somente a Trindade Santíssima, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são dignos de adoração. Mas atribui alguns milagres aos anjos. E algumas vezes você está tirando, quando eu digo você, refiro-me ao ser humano de um modo geral, algumas vezes está tirando a glória que é devida unicamente ao Todo-Poderoso, à majestade eterna, e é passada essa glória para anjos. Isso por falta de conhecimento. Isso aí você vê em nosso meio. Quando eu digo nosso meio, eu estou falando no meio evangélico. E por quê? Falta de conhecimento. Né? Falta de conhecimento. Né? Porque se estudasse, ou pelo menos tivessem mestres que foram alunos, eu sempre bato nessa tecla, porque é o que nós vivenciamos, é o que nós estamos a vivenciar. Mestres, não digo todos, lógico, que nunca foram alunos e formam igrejas, formam grupos doentes espiritualmente, né? Grupos doentes, um grupo de nércios, e saem pedindo para anjos, orando a anjo indiretamente, louvando, cantando louvor a anjos indiretamente, e algumas vezes até involuntariamente fazem isso, né? E algumas vezes atribuindo a glória que é devida única e especificamente à majestade eterna, ao Todo-Poderoso, e atribui a anjos, sendo que o anjo não é digno de louvor. Lógico que os anjos não aceitam. E provavelmente até tem pena das pessoas que assim procedem. Mas se houvesse um conhecimento, né? Se houvesse um conhecimento da matéria dos anjos, os erros seriam menores ou não haveria erros. Pois bem, a
né, angelical, ou as hortes angelicais, estão divididas assim. Um arcanjo, que é Miguel, né? Judas, capítulo único. Digo Judas, capítulo único, porque o livro de Judas só tem um capítulo, que é no Novo Testamento. E vale até dizer que esse Judas nada tem a ver com Iscariotes. Esse Judas é Judas, filho de Maria, com José o carpinteiro, irmão de Jesus, que posteriormente, né, tornou-se discípulo de Jesus, né, e depois escritor. Então Judas, esse Judas, irmão do Senhor, ele é quem escreveu o livro de Judas, lá de junto do Apocalipse. Então Judas, capítulo único, porque só tem um capítulo, e o versículo 9, você ler que Miguel era o arcanjo. Então não tem um arcanjo. Vamos ver essa expressão? Então, não tem Miguel um arcanjo, e sim Miguel o arcanjo. Então, quando a expressão é o arcanjo, então deixa claro que é um arcanjo. E arcanjo, para quem não sabe, é uma expressão, tá? O arcanjo, para quem não sabe, é uma expressão de chefe. É arcanjo. Não deixa de ser anjo, mas graduado, que quer dizer anjo-chefe. E é bom os alunos estarem atentos, porque isso pode vir em teste, tá? Então, tá aqui. Judas, capítulo único, tá? Versículo 9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou proferir juízo de maldição contra ele, mas disse, o Senhor te repreenda. Então, o que não interessa-nos é a expressão o arcanjo. Então, as hortes angelicais estão divididas assim: um arcanjo, querubins, plural, Salmo 180, versículo 1, tá? Que querubins é ministros do louvor, são anjos ministradores, tá? Anjos separados por Deus para louvarem, bendizerem o Santo de Israel. Depois vem os serafins. Os serafins são anjos guardiões da santidade do Senhor. Tá? São anjos guardiões da santidade do Senhor. Isaías capítulo 6, versículo 1 e 2. Aí vem anjos, né, que são mensageiros, outros vêm como guerreiros, como guardiões, então são anjos, né? Aí vem escalas, anjos de guerra, anjos de mensagem, anjos guarda-costas, né? Então, os anjos, é bom o amado aluno, quando eu digo aluno, falo de um modo geral alunos, né? Aluno e alunas, tem que ter a ideia que os anjos, eles não são divinos. Ah, não? Não. Pois foram criados. Tá? Os anjos não são divinos. Tá? Eles foram
criados. Divindade é para aqueles que existem por si mesmo. Tá claro? Divindade, tá? É aquele que subsiste, ou existe por si mesmo, tá? Então os anjos foram criados. Então, existem alguns desinformados que ensinam erroneamente, e os que aprendem erroneamente repassam erroneamente, tá? Então os anjos não são divinos. Por quê? Porque foram criados. E o que é ser divino? Os que existem por si mesmo. Deus, Espírito Santo, Jesus, tá? O Messias. Tá bom? Então os anjos foram criados. Colossenses 1, 16. Colossenses 1, 16. Está escrito assim. Em Colossenses 1,16, nós temos tangível provas de que os anjos não são divinos, até porque foram criados. Tá? Vamos lá. Aqui está Colossenses 1,16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ok? Então os anjos foram criados, está incluso aqui, tá? Todas as coisas que há nos céus. Tá? Todas as criaturas. Então anjo é criatura. Então, o anjo não são divinos. Os anjos não são dignos de louvor ou de adoração, pois são criaturas. Os anjos não são dignos de louvor, nem de adoração, pois são criaturas. Último livro da Bíblia, capítulo 22, versículo 8 e 9. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E havendo-as ouvidos e visto, prostei-me aos pés do anjo que mais mostrava para o adorar. E disse-me, olha, não faças tal, ou seja, não faça isso, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, vírgula, os profetas, e dos que guardam a palavra deste livro. Adora a Deus. Senhores, os anjos não são dignos de adoração. Tá? Vale aqui dizer que existem algumas seitas diabólicas e os alunos devem estar atentos a isso que eu vou lhe dizer, que dizem que Jesus, dizem eles, e Miguel era a mesma pessoa, falando que Jesus era o arcanjo.
E como eles mesmos ensinam publicamente, não tem por que não proferir o nome da seita. As Testemunhas de Jeová, que na realidade são seguidores de Charles Taze Russell, que Russell, para quem não sabe, ele era presbiteriano, filhos de casais de crente presbiterianos, que depois ele saiu da presbiteriana e tornou-se simpatizante da Igreja Adventista do Sétimo Dia nos Estados Unidos das Américas, no estado da Pensilvânia, em Pittsburgh, né? Cidade que eu conheço, cidade que eu já ministrei, que eu já lecionei, né? Eu tenho um amigo amicíssimo ali em Pensilvânia, né? Na cidade de Bethlehem, onde sempre fico hospedado quando vou. Então, estou falando com conhecimento de causa. De natureza que Russell, né, lançou essa erva daninha, essa mentira de que Jesus e Miguel são as mesmas pessoas. Gente, anjo não aceita adoração. Se Jesus fosse Miguel, tá? Se Jesus fosse Miguel, Jesus não aceitaria adoração quando as pessoas caíam aos seus pés e o adoravam. Entendeu? Se Jesus fosse Miguel, Jesus não aceitaria a adoração de Bartimeu, né? A adoração de tantos e tantos outros. A Bíblia está recheada de versículos bíblicos de que Jesus foi adorado e aceitou a adoração, né? Outro detalhe, quando Jesus chega em Gadara, o espírito maligno caiu aos pés dele, começou a gritar: Jesus, já viestes nos atormentar antes da hora? Se Jesus fosse Miguel, Jesus diria o que Miguel disse para Satanás em Judas, capítulo único, versículo 9. O que é que Jesus diria? Miguel disse o quê? O Senhor te repreenda, não usando palavra de maldição contra Satanás, né? Mas Jesus não, Jesus repreendeu todos os demônios que vinham. Cala-te, afugenta-te. Pronto, lá em Lucas capítulo 4, né? Lucas capítulo 4, nós encontramos Jesus expulsando Satanás. Lucas 4, lá na tentação, né? No Monte da Tentação. Aqui, ó. Olha só, Lucas capítulo 4. Olha o que Jesus disse. Em Lucas 4, Jesus o expulsa, literalmente, tá? E Jesus diz: vai-te, Satanás. E se Jesus não fosse Deus, não teria expulsado a Satanás, tá? Muito pelo contrário, Jesus peitou, né? Peitou Satanás. Então, Lucas 4, você vê a tentação e Jesus expulsando o espírito maligno. E expulsando o demônio, expulsou o demônio lá em Gadara, né? Lá em Gadara ele expulsa e os espíritos imundos, né? Os espíritos imundos que atormentavam as vidas, Jesus expulsava, tá? Enfim, os espíritos pedem para Jesus, né? Os espíritos pedem para Jesus permissão para entrar nos porcos, tá? Os espíritos pedem permissão para Jesus para entrar nos porcos. Então, é falta de conhecimento bíblico, falta de conhecimento teológico dizer que Jesus e Miguel são as mesmas pessoas, tá? Isso
coisas pequenas. Até porque anjo não é digno de adoração e Jesus não só é digno de ser adorado, como aceitou todas as adorações. Bom, alguns anjos servem de guardiões dos salvos. Alguns anjos servem de guardiões dos salvos. Por exemplo, a pessoa aceitou Jesus como Salvador, tá? A pessoa aceitou Jesus como Salvador, Deus envia na hora. Deus envia na hora um anjo para guardar aquela pessoa, tá? Aceitou Jesus? Deus envia na hora um anjo para guardar aquela pessoa. Isso é bíblico. Mateus, capítulo 18, né? Mateus 18, versículo 10. É isso? Mateus 18, 10, está escrito assim. Isso é Jesus dizendo: vede, não desprezeis alguns destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos, plural, nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Ok? Então, alguns anjos são enviados para guardarem. Os salvos servem de guardião, denominado guarda-costa. Em Hebreus tem expressão até muito mais forte. Carta aos Hebreus. Eu aproveito o ensejo aqui e deixo claro que nenhuma faculdade teológica, ninguém, né, tem conhecimento de fato quem escreveu a carta aos Hebreus. Ninguém sabe. Há suposições, né? Há suposições. Uns supõem que foi o apóstolo Paulo e outros supõem que foi o discípulo de João Batista, bispo da igreja de Cesareia, a saber, Apolo, né? Apolo, que era filho na fé de João Batista, depois foi instruído um pouco mais por Paulo. Paulo orou por ele, ele foi batizado com o Espírito Santo e passou a ser um apregoador do Evangelho, avivando as igrejas. E aí há quem atribua, né, que por conta da linguagem, né, a Apolo, e outros atribuem a cartas, né, carta aos Hebreus de Paulo, mas não é sabido, ninguém tem conhecimento de causa. Então, para não haver dúvida, ninguém colocou título de quem era o escritor, né? Que é prudente deixar sem título o escritor, ou deixar bem claro que existem essas duas suposições, tá? Vamos lá. Aos Hebreus, capítulo 1, versículo de número 13 e 14. O amado aluno não pode se esquecer qual é a matéria que nós estamos estudando. Angelologia, estudando sobre os anjos. E eu estou deixando bem claro, né, que alguns anjos são enviados como guardiões. Aos Hebreus 12, aos Hebreus 1, versículo 12, versículo 13 e 14, melhor dizendo. Aos Hebreus 1, 13 e 14. E a qual dos anjos disse: jamais assenta-te à minha direita, até que ponha a teus inimigos por escabelo de teus pés.
Detalhe, isso aqui é o escritor perguntando para os hebreus. Isso aqui é muito importante, tá? Isso aqui é o escritor perguntando para os hebreus. Não sei se vocês observaram que eu sempre deixo bem claro que alguém escreveu, quando é expressão do escritor, quando é o próprio Deus falando, tá? Eu deixo bem claro porque estudar é estudar dentro da exegese bíblica, ou seja, traduzir o que de fato está escrito, tá? Isso é muito importante. Então isso aqui, essa expressão, é o escritor fazendo uma pergunta para os hebreus. Eu estou enviando uma carta para vocês e nessa carta eu estou fazendo uma pergunta. Qual é a pergunta? Qual dos anjos, entre as hostes angelicais, qual deles ouviu a pergunta de Deus? Para qual anjo Deus perguntou, dizendo: qual de vocês, eu disse, ficai sentadinho aqui, até que eu, Deus, coloque todos os inimigos debaixo dos seus pés? Para qual anjo foi dito isso? E é lógico que os hebreus iriam dizer: para nenhum. Tá? Se você não lê assim, você vai dizer, porque a palavra de Deus está dizendo. O escritor está fazendo uma pergunta pessoal, falando do limite dos anjos e enaltecendo a segunda pessoa da Santíssima Trindade, colocando ele acima dos anjos, para não querer confundir ele com Miguel, como os loucos das Testemunhas de Jeová acreditam. Qual dos anjos? Ele disse: nenhum. Agora, versículo 14, que é o que nós estamos estudando sobre anjos guardiões. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores? Não são, porventura, todos os anjos espíritos ministradores? Não são ministros? O que quer dizer ministros? Subalterno a um comando. Enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Tá claro. Então os anjos, tá? Os anjos, eles são enviados, alguns são enviados para guardarem aqueles que hão de herdar a salvação. Por exemplo, era doutrina na igreja primitiva que cada crente tinha um anjo do seu lado, como nós já lemos em Mateus, né, capítulo 18, versículo 10. Isso era a doutrina. Aí é sabido que o apóstolo Pedro foi preso por ordem de Herodes, lá em Atos 12. Tá? E a igreja começou a orar: Senhor, solta Pedro, estamos te implorando, lá na casa de João Marcos, né? E a igreja começou a orar: Senhor Deus, estamos te implorando, solta Pedro, estamos te pedindo, solta Pedro. Até que Deus ouviu o clamor da igreja primitiva e o apóstolo Pedro foi solto. Tá? Quando o apóstolo Pedro foi solto, para onde ele foi? Ele foi para a casa, tá, de Maria, a mãe de João Marcos, que é onde a igreja estava reunida e todos orando, pedindo para que o líder Pedro fosse solto. Quando Pedro chegou na porta, Rode, uma menina, uma criada da casa, de tanta alegria não abriu a casa, não abriu a porta, olhou pelo postilho e fechou. E foi lá dentro avisar. Só que o milagre era tão grande, que lá dentro da casa eles achavam que não era Pedro que estava solto, e sim o anjo de Pedro. Quer ver? Estou falando de que alguns anjos são enviados para guardar os salvos, e que era doutrina ensinada e que deve ser ensinado por nós, ministros do Senhor
por nós líderes. Olha aqui. Atos 12, conforme eu disse. Tá? E aí Pedro foi solto e tal. Ok. Olha o que diz o versículo 12. Aí Pedro já está na rua, já está solto. Né? E considerando isso, ele nisto, foi à casa de Maria. Pedro já está solto, está indo para a casa de Maria, a mãe de João Marcos. Mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos. Onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro a porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, mas, correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe, está fora de ti. Mas ela afirmava que assim era. E diziam, é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram-no e se espantaram. Ou seja, eles achavam que era o anjo de Pedro. Aonde eu quero chegar? Que é doutrina. É doutrina, tá? A doutrina angelical. Cada crente tem um anjo do seu lado. Tá? E aí tem gente que faz uma maior confusão. Né? Faz a maior confusão. Não sabe até onde os anjos podem ir. Não sabe que anjos têm limite. Que não adianta você pedir tal coisa, porque o anjo não vai ter como te dar, porque há limitações. Tem coisas que é só Deus. E tem coisas que Deus faz. E a gente, né, desavisado, glorificamos ao anjo.